O Salmo 140 foi escrito por Davi. Quando você vai no texto massorético, que é a Bíblia original, no Salmo 140 existe o seguinte título: Para o mestre de música, Salmo de Davi. Então, na própria Bíblia original, esse Salmo 140 se sabe que foi escrito pelo rei Davi. Na Bíblia da Almeida, o título desse salmo é Livra-me, Senhor, dos homens maus. E na tradução da Nova Versão Internacional, que é a NVI, o título é Livra-me, Senhor, dos maus. Este salmo tem a seguinte estrutura. Primeira parte é um pedido de livramento que está nos versículos 1 e 2. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Versículo 2. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Então você vê que na primeira parte, Davi pede livramento dos homens maus. Davi pede para que Deus o livre dos que são violentos. Porque o homem mau e o homem violento pensam o mal no coração. De maneira contínua, continuamente se ajuntam para a guerra. Como o homem mau e o homem violento só pensam o mal no coração e eles todos os dias ficam preparados para a guerra, para fazer o mal para os outros, Davi pede para receber o livramento deles. Segunda parte vai dos versículos 3 a 5. Davi descreve os inimigos e as ações malignas. Ele faz um detalhamento. O que o homem mau e o homem violento pensam. O que eles fazem. Versículos 3 a 5. A descrição dos inimigos e as suas ações. Versículo 3. Aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Quando você vê selá em um salmo, significa que eles cantam, porque os salmos, eles são citados, recitados e são cantados. Quando eles fazem a leitura de um salmo no templo, quando tem o selá, eles dão uma pausa. Para que serve essa pausa? Para que as pessoas meditem no que foi lido até ali. Então, numa leitura no templo desse salmo, eles leem o versículo 1, 2 e 3 de maneira sequencial e param no 3, dando a seguinte ideia: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Versículo 2, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Versículo 3, eles aguçaram a língua como a serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Traz a seguinte ideia: que o Senhor nos dê livramento do homem mau e do homem violento, porque eles só pensam mal no coração e eles têm veneno na sua boca. Essa é a primeira ideia. Mas, continuando a estudar a estrutura dos Salmos, o versículo 3 até o versículo 5 nos falam a respeito da descrição do que são os inimigos. Quem são os inimigos de Davi? Eles têm a língua como a serpente. Versículo 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Davi fala, eles criaram as suas estratégias. A segunda característica, a primeira é que eles têm veneno na língua. A segunda, eles criaram planos, eles se propuseram desviar os passos de Davi. E o versículo 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eles criaram armadilhas para Davi cair. E aqui tem um selá novamente. Então, na leitura desse salmo,
eles leem o versículo 1 ao 3, aí eles dão uma pausa, depois eles leem o versículo 4 e 5. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Então, numa leitura desse salmo no templo, entre os judeus, eles leriam o versículo 1 ao 3 e dariam uma pausa, dando a primeira ideia: que o Senhor me livre do homem mau e do homem violento, porque eles pensam mal de maneira contínua e eles têm veneno na boca. Uma segunda ideia: guarda-me do ímpio e do violento, porque eles propuseram desviar os meus passos e eles armaram laços e cordas e estenderam a rede à beira do caminho. Pausa de novo. Aí vem a terceira parte, no estudo da estrutura. Versículos 6 a 8. Davi pede proteção contra a violência. Versículos 6 a 8. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Então ele pede que Deus o escute. 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Deus é a minha fortaleza, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Versículo 8. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Selá. Então, existe um pedido de proteção, que o ímpio, que Deus é a sua fortaleza, ele pede que Deus ouça as suas súplicas, versículo 6, porque o Senhor é a fortaleza dele e aquele que cobre a cabeça dele no dia da batalha, versículo 7, e ele pede que o desejo do ímpio não se cumpra. Ele está pedindo proteção contra a violência. Aí vem a quarta parte. Agora, Davi pede juízo. Então, primeiro ele pede que o Senhor me proteja. Agora ele pede que o Senhor julgue os ímpios. Versículos 9 até o 11. 9. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não torne a levantar. E 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Então, ele pede aqui que os seus inimigos caiam nas suas armadilhas. No 9, aqueles que se levantam e levantam a cabeça para me cercar, que a maldade da sua boca. Lembre-se que nos versículos anteriores, ali no versículo 3, ele falou que eles têm veneno nos lábios. Então, que cubra-os a maldade dos seus lábios. Que o veneno que eles têm, que está mencionado no versículo 3, caia sobre eles. Que caiam sobre eles brasas vivas e sejam lançados no fogo em covas profundas. Ou seja, que a maldade visite eles e que eles não tenham firmeza na terra. Versículos 9, 10 e 11 é o pedido de juízo. E ele termina o salmo tendo confiança em Deus. Versículos 12 e 13. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido. No caso, Davi é o oprimido. Eu sei que o Senhor sustentará a minha causa e o direito do necessitado. 13. Assim, ou seja, dessa forma, com o Senhor sustentando a causa do oprimido e do direito do necessitado, dessa forma, os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Então ele mostra que ele tem confiança em Deus no 12. Eu tenho confiança, eu tenho certeza que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. E o versículo 13. E dessa forma os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. É certo o livramento. Versículos 12 e 13. Esse Salmo 140, portanto, se divide em 5 partes. Primeira parte, versículos 1 e 2, que falam sobre o pedido de livramento. Depois, os versículos 3, 4 e 5, Davi descreve os seus inimigos. A terceira parte, Davi pede proteção contra a violência, versículos 6, 7 e 8. Depois, a quarta parte, Davi pede justiça, versículos 9, 10 e 11, contra os inimigos.
E a última parte, a quinta parte, Davi mostra que ele tem confiança em Deus. Então, em resumo, o Salmo 140, como o próprio título fala, na versão da Almeida e na versão da NVI, é livra-me, vírgula, Senhor, vírgula, dos maus. No caso da NVI. Na Almeida é livra-me, vírgula, Senhor, vírgula, dos homens maus. No texto massorético, na Bíblia original, ele não dá o destaque para o livramento dos maus. Ele fala para o maestro de música, para o mestre de música, ponto, Salmo de Davi. Fala apenas que o salmo é de Davi. Mas na tradução da Almeida e da NVI, existe uma boa síntese no título. O Salmo 140 é um salmo que pede livramento, especialmente em relação à maldade dos homens. Esse Salmo 140, ele se relaciona a muitos outros salmos de Davi. Davi pediu livramento em muitas oportunidades. No Salmo 17, ele pediu por livramento. No Salmo 7, você vê Davi pedindo justiça contra os inimigos, mas a ênfase do Salmo 7 é porque os seus inimigos estão sendo injustos com relação a ele. No Salmo 18, Davi também fala a respeito de livramento, mas ele fala que no Salmo 18, agradecendo a Deus, porque ele recebeu livramentos. No Salmo 17, Davi está falando que Deus o proteja como a menina do olho dele. Ele está pedindo livramento durante o momento em que ele está passando pelo perigo. No Salmo 27, Davi também fala a respeito dos seus inimigos, mas o destaque é que ele pede a proteção. Ele fala assim: mesmo quando os inimigos me cercam, eu não temerei. Ainda que a guerra se levante, ou seja, se houver alguma guerra contra mim, eu não temerei. No Salmo 31, ele também fala sobre os seus inimigos, mas no Salmo 31 ele está pedindo proteção. Ele fala assim: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. No Salmo 35, Davi também fala sobre inimigos, mas ele está enfatizando acusações falsas. Os inimigos estão lançando acusações falsas. E no Salmo 35, Davi lança maldições contra os seus inimigos. Davi fala que eles sejam amaldiçoados e que o Senhor retribua a eles. E no Salmo 57, Davi fala também sobre seus inimigos, mas ele fala de uma situação em que ele está fugindo do rei Saul. E ele está escondido numa caverna. Ele está sofrendo uma perseguição real naquele momento. Então, todos esses salmos que eu mencionei, o Salmo 7, o Salmo 17, o Salmo 18, o Salmo 27, o Salmo 31, o Salmo 35 e o Salmo 57, são salmos que falam de alguma situação em que Davi está passando por situações de perseguição em que ele está envolvido com seus inimigos. Mas cada salmo dá ênfase em um aspecto. O Salmo 140 dá ênfase no livramento do homem mau e do violento. Ele dá ênfase na proteção do Senhor em relação ao homem mau. Essa é a meditação do Salmo 140, é um salmo de livramento e de confiança em Deus. Nós vemos que Davi, ele confia no Senhor. Ele fala como são os maus. Os maus são assim, cheios de veneno, tramando ciladas e armadilhas contra o justo, mas ele pede por proteção do Senhor, por justiça do Senhor, e ele confia no Senhor. É ao Senhor que você deve pedir proteção
e você deve confiar na justiça de Deus, e é do Senhor que vem a resposta para a sua vida. Essa é a meditação do Salmo 140. E nós vamos lembrar que o livro de Salmos, no texto original, é chamado, na Bíblia hebraica, é chamado de Tehillim, se escreve Tehillim, e que o livro de Salmos é um livro que levou muitos anos para ser escrito. Ele foi organizado ao longo da história. Ele reúne vários autores e ele reúne orações, lamentações e manifestações de sinceridade de vários autores. Davi, Moisés, os filhos de Coré, Asaf foram os autores que escreveram muitos salmos. E eles foram organizados em 4 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41. Depois, os que reuniram os salmos, reuniram os salmos 42 ao 72 e formaram o livro 2. Juntaram no livro de Salmos. Depois encontraram os salmos 73 ao 89, formaram o livro 3. Depois encontraram o salmo 90 ao 106, formaram o livro 4. Por último, encontraram os salmos 107 ao 150, formaram o livro 5. Reuniram os 5 livros nessa ordem e formou-se o livro de Salmos, com 150 salmos. Os salmos não têm capítulo. Essa Bíblia que eu estou usando, como você pode ver na tela, está dizendo Salmos capítulo 140. Mas é errado você dizer que salmos se dividem em capítulo, porque os salmos eles são únicos, eles são individuais. O correto é você dizer Salmo 1, Salmo 2. Hoje, no caso, seria Salmo 140. Mas, como a maioria dos livros se divide em capítulos porque são histórias que são contadas, e no Novo Testamento são cartas que são escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, e os evangelhos foram escritos em uma ordem sequencial, então muitas Bíblias trazem essa organização, Salmo, capítulo 140, etc. Mas os salmos foram organizados ao longo de vários anos, são de vários autores, foram organizados por livros, em 5 livros, foram reunidos ao longo do tempo e falam sobre orações, lamentações. Tem vários salmos que são lamentações, como o Salmo 13, em que Davi se lamenta porque Deus parece estar distante dele. Trazem instruções, como o Salmo 15 e 24, que falam como que você pode chegar até o céu. E trazem pedidos de livramento, como o Salmo 140, o Salmo 17, o Salmo 7, o Salmo 18, o Salmo 31, o Salmo 35, o Salmo 57 que nós falamos, que são os salmos em que Davi faz referência e pede proteção, livramento e orientação em relação à forma de lidar com seus inimigos. Essa é a meditação de Salmos, hoje é dia 19 de dezembro. Nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto, no Salmo 1º, e nós estamos avançando. Agosto, setembro, outubro, novembro. Chegamos hoje em dezembro. Daqui a 10 dias nós vamos chegar ao Salmo 150. Vamos avançar amanhã, dia 20, no Salmo 141, até completarmos todo o livro de Salmos. E todos os meses nós estamos deixando no final de cada salmo o provérbio, um vídeo sobre o provérbio do dia. Quem acompanha o canal sabe. Todos os meses nós fazemos a leitura de provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue ler provérbios todos os meses. E se você lê provérbios todos os meses por 2 anos seguidos, você aplica, você ganha sabedoria nas tomadas de decisões. Se você faz isso por 5 anos, você prospera em todos os seus caminhos, porque seguir provérbios é seguir a palavra de Deus. Então hoje é dia 19 de dezembro, eu vou deixar aqui o vídeo de Provérbios 19, para que você medite em Provérbios 19
E do lado eu vou deixar um botão no lado direito para que você que não está inscrito no canal se inscreva e receba as notificações sempre que houver novos vídeos. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor livre de todo mal, hoje e sempre, para a glória dele. Amém.